Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão e tudo o que aconteceu no dia de hoje. Por isso, eu já conto com você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante, deixa também aí o seu like que é muito importante e vamos aqui falar muito de Vasco. Vamos falar sobre os jogadores chegando, né? Tem jogador que já chega amanhã, reforço do Vasco, né? E que inclusive marcou gol, né? Hoje, nesse sábado, disputando o final de campeonato estadual. Um outro reforço vai chegar na segunda-feira. Enfim, teve o Palácios, né? Que já chegou, assinou contrato. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar nesse vídeo que vai começar depois da vinheta. Então bora lá, vai rodar a vinheta, é rapidinho. Vamos falar do jogo treino também, o Vasco disputou hoje o jogo treino contra o Olaria. Então bora lá, a vinheta rodou e eu já tô voltando. Tamo junto. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. E bom, começo esse vídeo desejando aqui feliz aniversário para Edmundo, né? Parabenizando Edmundo, botei até a camisa de 97 do Vasco, essa aqui tem dedicatória e tudo, tá? Um abraço do amigo Edmundo, a camisa do Vasco aí de 97. Edmundo tá fazendo aniversário hoje, 51 anos, de um dos maiores ídolos aí da história do Vasco e pessoalmente para mim é o meu maior ídolo aí desde a minha infância, né? Então, 2 de abril é um dia especial aí no calendário vascaíno, aniversário de Edmundo, aniversário de Denner também, um jogador que infelizmente nos deixou aí muito cedo, mas que marcou também história aí no futebol brasileiro e jogou no Vasco, né? Jogador do elenco atual, hoje também é aniversário de Léo Matos, não tem a mesma qualidade e a mesma importância que tiveram Edmundo e Denner, mas fica registrado aqui também. E falando aqui em Léo Matos, né? O Vasco hoje disputou um jogo treino contra o Olaria em São Januário, o último teste do Vasco aí, antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova, e o Léo Matos marcou gol. O Vasco venceu o Olaria por 3-2 nesse jogo treino, e o Léo Matos marcou um dos gols do Vasco, né? Lucas Oliveira, Bruno Nazário e Léo Matos marcaram os gols da vitória vascaína em São Januário, nesse amistoso hoje contra o Olaria. A gente não tem ainda imagem dos gols, né? A Vasco TV ainda não disponibilizou os lances dessa partida, não teve cobertura da imprensa porque foi fechado, né? O Vasco fez esse jogo treino aí fechado, não podia entrar torcida, a imprensa também era só a imprensa do clube, enfim. Mas o Vasco venceu, o resultado foi esse, o Vasco venceu o Olaria por 3-2, né? Nesse último teste, podemos dizer assim, antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova na sexta-feira, 7 horas da noite, em São Januário. Bom, e agora vamos começar aqui a falar das novidades, né? Jogadores que estão chegando aí no Vasco da Gama. Começando aqui com o atacante Eric, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Hoje o Ipiranga disputou a final do Gauchão contra o Grêmio, foi derrotado, né? O Grêmio foi campeão gaúcho, venceu aí o Ipiranga mais uma vez, o jogo hoje na Arena do Grêmio, mas o Eric marcou o gol do Ipiranga, né? Fez um bonito gol ali contra o Grêmio e terminou o Campeonato Gaúcho como o artilheiro da competição. Então, o jogador que já está fechado aí com o Vasco, que chega no Vasco amanhã, né? Ele é aguardado já no domingo no Rio de Janeiro, viaja amanhã para o Rio de Janeiro. O Eric fez aí o gol do Ipiranga, ele que foi um dos grandes responsáveis aí pela campanha histórica, né, do Ipiranga, que pela primeira vez chegou aí na final do Gauchão. O jogador já está acertado com o Vasco. E bom, depois do que aconteceu ali com a situação do Carlos de Penha, né, que já estava acertado e acabou depois indo para o Internacional, deu um chapéu no Vasco, todo mundo fica bastante preocupado, né? Pô, será que pode acontecer de novo? O cara fez um gol no Grêmio, será que o Vasco vai perder o jogador? Não, nesse caso não precisa se preocupar, né? A informação que a gente tem é que o Eric já assinou com o Vasco, ele já assinou o seu contrato com o Vasco e é aguardado aí amanhã no Rio de Janeiro, já viaja amanhã para se apresentar no Gigante da Colina. O Eric marcou hoje mais um gol aí pelo Ipiranga e a partir de amanhã será jogador do Vasco para a sequência da temporada e a disputa da Série B do Brasileirão. Um outro jogador que foi destaque também nos campeonatos estaduais foi o Zé Vitor, né? Destaque do Marcílio Dias, foi vice-artilheiro do campeonato catarinense e esse jogador é aguardado no Rio de Janeiro na segunda-feira. A informação é que o Zé Vitor chega na segunda-feira no CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos
e assinar com o Vasco da Gama. O Marcílio Dias, inclusive, clube que ele defendeu aí no Campeonato Catarinense, já publicou no seu site oficial, né, que o jogador está a caminho do Vasco. Enfim, com o fim do Campeonato Catarinense, o jogador na segunda-feira é aguardado no CT Moacir Barbosa para começar já os seus trabalhos com o elenco do Vasco da Gama e quem sabe, né, já ser aí relacionado para a partida de sexta-feira. Então falei aqui do Zé Vitor, falei também do Eric e vamos falar agora do Palácios, né, que é o reforço, vamos dizer assim, de mais impacto, pelo menos impacto financeiro, né? Porque o Vasco pagou ali uma boa quantia em dinheiro para contratar o Palácios. E como a gente disse aqui no vídeo de mais cedo, né, o Vasco pagou cerca de 10 milhões para contratar o Carlos Palácios do Internacional, jogador da seleção chilena, que se destacou lá no União Espanhola do Chile, foi contratado por 16 milhões pelo Internacional, mas no Inter ele acabou não conseguindo repetir, né, as boas atuações que teve pela seleção chilena e também pelo União Espanhola do Chile. Bom, a informação de agora há pouco do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco pagou cerca de 500 mil dólares de entrada, né, à vista ali para o Internacional e depois o Vasco vai pagar o restante parcelado em 5 vezes. Foi essa aí a forma, né, de negociação para o Vasco trazer o Carlos Palácios. O Vasco que pagou cerca de 2 milhões de dólares, né, pelo Carlos Palácios, ali quase 10 milhões, na cotação atual dá 9 milhões e alguma coisinha. No mais, é isso, né? Essa semana a gente deve ter mais novidades aí de jogadores chegando, o Vasco continua no mercado, tem a situação do Benjamin Rollheiser, o Vasco também deve contratar mais um zagueiro, então até a estreia contra o Vila Nova a gente deve ter algumas novidades aí em relação a novos jogadores. Enfim, eu vou ficando por aqui, um bom final de sábado aí para vocês, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, deixa o like aí que é muito importante, se inscreva também aqui no canal, até a próxima, tô indo nessa, fui!